dia, gente amiga, bom dia, gente que acompanha a gente que está ligado aqui na Equipe Positiva. O nosso abraço, muito obrigado por estarmos juntos. Mais um dia, mais uma manhã. Hoje, quinta-feira, 26 de junho do ano de 2025. Olha, eu estou vendo uma sequência de acidentes aqui dentro da cidade de Três Pontas. Esse trânsito nosso realmente é caótico. Eu já reclamei. Eu acho que mudanças têm que acontecer nesse trânsito. Evidentemente que tem muitos acidentes que tem por incompetência, outros é pelo trânsito também, mas o trânsito na nossa cidade de Três Pontas está completamente desordenado. Está difícil. Aqui ninguém respeita ninguém. Ontem eu conversei com o prefeito Luizinho, que inclusive vai estar aqui a semana que vem para uma entrevista. Conversei com ele com relação às alterações e às mudanças que tem que serem feitas no trânsito de Três Pontas. E eu pedi a ele que tivesse mais rapidez, tanto nas questões de mudança em algumas ruas da cidade, mas também na questão da Zona Azul aqui na cidade de Três Pontas. Mas não basta só essas mudanças que vão ser introduzidas em Três Pontas. O que tem que acontecer também aqui é o próprio motorista ter a consciência de como ele tem que andar, de como ele tem que dirigir dentro da cidade de Três Pontas. O nosso trânsito aqui é terrível. Aqui você para em uma esquina, não para, e o outro cara que está atrás já buzina, quando vê uma moto, já avança a esquina e passa direto. Então, quer dizer, não há respeito, entendeu? O pedestre também não respeita. A gente sabe que o pedestre sempre tem a razão, mas o pedestre também tem que respeitar. Então aqui ninguém respeita, motorista não respeita, pedestre não respeita. Isso eu já conversei com pessoas que vieram aqui em Três Pontas, não são daqui, mas já me disseram: nossa, Silvano, esse trânsito aqui da cidade é terrível, esse trânsito aqui da cidade de Três Pontas. É uma coisa incrível o que a gente vê acontecendo aqui na cidade de Três Pontas. Então tem que dar uma guinada nesse trânsito aqui. Eu conversei com a polícia militar, e eles disseram que continuam os trabalhos, que tem feito blitz, que tem efetuado multas, mas o trânsito continua dessa maneira, da maneira que está aqui na cidade de Três Pontas, e precisa realmente melhorar. Há quantos e quantos anos, gente, que a gente fala disso aqui, de trânsito? Trânsito e criminalidade. O quanto que a gente fala, de leis que tem que mudar, para acabar essa criminalidade, para esses bandidos safados irem para a cadeia e ficarem presos e pagarem pelo crime. E quanto a gente fala, de trânsito aqui no programa Passando a Limpo, a gente está até calejado de falar do trânsito aqui, direto, sempre aqui no trânsito, e a coisa só piora. E a tendência é que, se não tiver alguma mudança, é piorar mesmo, porque o número de veículos tem aumentado cada vez mais. E cada vez mais nós temos mais e mais motoristas que estão tirando carteira, outros andando sem carteira, mas o trânsito é movimentado, muita gente, é muito motorista, é muita gente dirigindo. Então, se não ordenar, se não tiver uma coisa sólida nesse nosso trânsito aqui de Três Pontas, eu não sei o que nós vamos fazer. Olha, gente, ontem a Câmara Federal aprovou rapidinho, em 2 minutos, mais 13 deputados para o Congresso Nacional a partir da próxima legislatura. E tem um detalhe, que se você aprova na Câmara Federal, também serve para as Assembleias Legislativas. Então o impacto financeiro, eu não me lembro aqui, mas eu sei que é muito grande, principalmente nas Assembleias Legislativas. Em Minas Gerais o impacto não vai ser tão grande, porque
Minas Gerais vai ganhar apenas mais um deputado estadual e um deputado federal. Mas é difícil. E ontem também o Congresso Nacional derrubou o IOF. É aquele negócio, né? É na bunda do contribuinte. Que o governo Lula, que teve uma derrotaça ontem, e tinha que ser derrotado mesmo. Ontem os deputados, eles fizeram o papel, na minha opinião, de deputado. Porque vai votar mais conta para o contribuinte? É brincadeira, né? O governo aperta, ele tem que fechar suas contas, ferro no povo. Não é dessa maneira que funciona. Então ontem foi derrubado o IOF. Mas com certeza pode saber que o governo vai chegar com mais alguma coisa aí para tentar tirar esse déficit, porque ontem, com a derrubada da medida provisória, o impacto será de 20 bilhões e o governo não tem de onde tirar. Já fez corte na educação, fez corte na saúde, já fez corte para todo lado. Vamos ver da onde que ele vai tirar. Quem sabe tira do fundão eleitoral, né, dos deputados. E olha que o governo Lula, ontem, para que passasse esse projeto, ele soltou emendas parlamentares para os deputados. E não deu certo. Ele foi traído pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado. Política é assim, gente, é dessa maneira que as coisas funcionam, né? Mas, pelo menos na minha opinião, houve coerência, porque esse negócio aí de jogar tudo na conta do povo, aí não dá, né, gente? Aí é muito difícil, né? As coisas vão acontecendo e pronto. E o desgaste do governo Lula está muito grande. Olha, o Lula perde para Michele nas eleições em segundo turno. Para o Bolsonaro, ele perde também em segundo turno as eleições do ano que vem. Ele só ganha do filho do Bolsonaro. Então é assim. Então, e ganha também do Caiado, do Ratinho Júnior, ganha também lá do Ciro Gomes. Mas a popularidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva está muito ruim. Ele está com aquele patamar dos 30 pontos que ele sempre teve, que são aqueles fanáticos que votam nele, né? E que estão vendo um governo desastroso, um governo que não está ajudando nem o rico, nem o pobre, nem o agro, a saúde está um caos. Quer dizer, tudo o que era esperado não tem acontecido no nosso Brasil. Então, por isso, daí o desgaste, isso acontece em qualquer governo. Esse lance do governo Lula, Silvano, primeiramente, bom dia a você, os espectadores aí do programa Passando a Vida, era uma coisa esperada, porque o Lula, ele volta novamente, né, ao governo federal, à frente do governo federal, numa condição totalmente diferente que ele assumiu lá atrás. O povo votou no Lula pensando naquele Lula lá atrás, quando assumiu em 2002, quando o Brasil ainda assim tinha crédito, né, tinha condições de investimento, né? Agora o Brasil pega um país totalmente quebrado, né? Aí que ele tinha que mostrar que é um bom administrador. E aí que é o problema, administrar com dinheiro é fácil. Com 40 ministérios, como é que você vai fazer com esse bando de ministério que tem aí? Então, e aí prometeu o mundo e fundo na eleição, vocês disseram que sabia que não ia conseguir colocar em pauta nenhum deles, principalmente aquela questão dos 100 anos lá, né? O sigilo de 100 anos. Isso é brincadeira, isso é uma vergonha. Ele criticou tanto o governo Bolsonaro, está fazendo a mesma coisa. Isso aí deu um tapa na cara. Ele tem uma esposa, que você sabe pela hierarquia, ela é esposa do presidente, ela é primeira dama, mas ela não tem nenhum cargo no governo. Ela não é ministra, ela não é nada. Se você pegar os gastos da Janja, é uma coisa que a gente fica realmente muito triste, porque o Lula diz que é o governo dos pobres. Se você vê, eu sei que o presidente tem que ficar no local adequado, mas nem tanto. Gastar milhões e milhões enquanto
tantas pessoas estão aí à míngua, passando fome. Aí vem para a eleição praticamente polarizada, porque você pega aí a Michele, né, segundo a própria pesquisa, a Michele vencendo o Lula no segundo turno, aí fica aquela questão, se vai Michele, se vai Tarcísio, aí a direita tem que pegar e resolver logo quem vai ser o candidato. A direita ela tem que se definir, sabe, Dionilson, porque se não definir e quem vai ser, e se ela se dividir, aí não ganha. Então ela tem que definir quem vai ser e o apoio total na pessoa que for o candidato. Eu acho que o Bolsonaro deva colocar a Michele. Ele não vai. O Tarcísio, por exemplo, tem um problema muito sério. Ele tem que sair do governo de São Paulo alguns meses antes para ser candidato a presidente. E com esse impasse, porque o Bolsonaro diz que mesmo se ele estiver preso, o que eu acredito que deva acontecer agora em outubro, do jeito que estão as coisas para o lado do Bolsonaro, eles estão tentando de tudo prendê-lo, então eu acredito que ele vai ser preso. Ele diz que mesmo na cadeia, se for preso, ele é candidato. Tipo Lula foi aquela vez com o Haddad, lembra? Então, se não definir isso um candidato, fica difícil, aí o Lula pode ganhar de novo. Se dividir dessa maneira aí, o Lula pode ganhar a eleição. E nós poderemos ter aí um quinto mandato do Lula. Se você pegar mais 2 da Dilma, são 7 mandatos do governo do PT. Aí ninguém aguenta mais. Eu acho que o Lula já deu a sua contribuição. E aliás também, né, o Solano não tem nem mais idade para querer pleitear o cargo, né? Com certeza. O problema geral do PT, sabe o que acontece? Eles não fazem liderança. Se não tem o Lula, quem é que vai chegar a ponto de igualdade para ganhar uma eleição? Teria alguém? Não. Então esse é o problema do PT. Inclusive esse problema do PT não é só no governo federal, não. São nas prefeituras também. Porque o Lula ele não abre mão. Mas ele sabe que ele é o mais forte. E ele fez para ser o mais forte. Entendeu? E não apoia outro, por exemplo. Se o Lula apoia o Ciro hoje está lá com 10 pontos. Mas ele não aceita. Mas o Ciro, ele está saturado, principalmente depois do escândalo do INSS que esteve à frente do Carlos Lula, que é presidente do PDT. Pois é, mas o Ciro parece que vai cair fora, vai para o PSDB. Por causa desse escândalo aí, que ele diz que ele não tem uma mácula no seu histórico, que aliás não tem mesmo, nesse negócio de roubalheira. Agora, eu também acho que depois que o Ciro andou descendo a lenha lá no Lula, chamando de ladrão e tudo mais, fica difícil, né, Janine? Como é que o cara vai apoiar? Se bem que em política tudo pode acontecer, mas o PT, o Lula, nunca apoia candidato de outro partido. Ele não apoia, ele coloca o dele ou ele próprio e vai tentar mais uma eleição. Tentaram com o Haddad aí, né? Aí tentou com a Dilma, tentaram ver se pegava o nome da Gleisi Hoffmann, mas não foi à frente. Não avançou. Não avançou. Um dos maiores erros do Lula foi ter colocado a Dilma, que fez um governo péssimo, ganhou a reeleição porque gastou bilhões. Aí ganha a eleição. Aquela eleição que o Aécio quase ganhou, você lembra? Era para o Aécio ter ganho a eleição. É verdade. Entendeu? O Aécio estava com a mão lá. Inclusive, na apuração, o Aécio estava praticamente eleito, todo mundo já comemorando quando veio a Dilma virou. Né? Porque aí vieram os votos lá do Nordeste, aí acabou com a festa do Aécio, e aí foi uma frustração total. Aí depois veio o escândalo lá do Aécio também na roubalheira, que agora ele foi absolvido, exemplo aí do Lula, e diz que não teve problema nenhum, né? Mas tinha gravação, tinha tudo, mas a gente não entende essas coisas que acontecem, né? Política, eu sei que as pessoas estão cada vez mais ricas. É tipo um quadro agora também para o governo de Minas Gerais, despontando aí o Cleitinho, tem o Nicolas Ferreira, mas o Nicolas, ele diz que não quer candidatar-se ao governo do estado, tem o candidato Simões, que é o vice-governador do estado, tem o Calil, que já declarou que vai ser candidato ao governo novamente, vai ter o Aécio, que está voltando, e eu acredito uma coisa, desses todos aí, Aécio e o Cleitinho e mais o Alexandre Calil, eu acho que vão despontar aí
na disputa do governo do estado de Minas Gerais, com ampla chance do Aécio conquistar o governo do estado de Minas Gerais novamente. Não se iluda pelo quadro que a gente está vendo aí. Agora, o que a gente espera é que seja o melhor para Minas Gerais, que não seja um governo de tantas mentiras como esse governo que está aí, o governo Zema. Está aí a MG 167, né, gente? Cadê a obra? Cadê o término da obra? Os pedágios no sul de Minas, né? Depois a turma, outro dia eu falei de pedágios aqui, a turma começou a me xingar, porque eu falei do Lula também, coisa e tal. Mas na hora de votar, essa mesma turma que me xingou, elas foram lá e votou em quem? No Zema. Elas votaram no Zema. Todo mundo votou no Zema, porque o cara ganhou no primeiro turno, todo mundo entre aspas. Mas muita gente votou no Zema. Bom, gente, vamos lá. Vamos trazer a previsão do tempo. Joga a imagem do tempo para a gente aí, por gentileza, meu caro Dionísio Solo, porque hoje nós estamos vivendo a quinta-feira já. Amanhã nós vamos receber aqui no programa o nosso secretário de esportes, o Marrom, para falar a respeito do esporte três pontantes, que está tendo um avanço aí na administração aí do prefeito Luizinho e do Marrom à frente da secretaria como secretário. Amanhã ele vai estar aqui para falar dos seus projetos, o que está acontecendo no esporte, que estamos chegando aí nas semifinais da Copa do Trabalhador de futsal, que está acontecendo lá no ginásio poliesportivo do governador Aureliano Chaves. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens, não chove. Hoje a mínima foi de 11 graus e a máxima vai ser de 24 graus. Hoje não fez aquele frio que fez ontem. Ontem foi um dia muito frio. O pessoal, eu vi algumas imagens aqui, andou giando aí na cidade de Três Pontas, andou giando aí na nossa região, entendeu? É anormal. Tem uma cidade lá do Rio Grande do Sul que deu abaixo de -8. Aí você imagina como é que fica com -8 graus e a sensação de 20 graus negativos. Pensou, Daniel? Você que gosta de frio, tá bom para você. Aí, para quem gosta, é uma maravilha. Esses dias eu estive lá em Monte Verde, que é uma das cidades mais frias aqui de Minas Gerais. Eu estava com 2 graus. Muito frio. Muito frio. 2 graus. É realmente muito frio. Não estava -2, estava 2 graus. Eu não suportaria morar em um lugar desses frios. Um lugar frio, né? Mas tem gente que suporta, que gosta, né? As manchetes do programa Passando a Limpo, vivendo hoje a quinta-feira, já 26 do mês de junho. É tempo que passa. Passa tempo. Estamos chegando no final do mês de junho, já vamos começar julho, aniversário da minha querida, amada cidade de Três Pontas. Vamos com as manchetes do programa Passando a Limpo. Polícia Civil prende no bairro Santa Inês, investigado por matar e ocultar corpo de homem na cidade de Poços de Caldas. Hoje tem muita notícia policial. Incendiário que agiu no fim de semana pode pegar 18 anos de grade, 18 anos de prisão, mas ele vai ser submetido a exame de sanidade mental. Será que está ruim da cabeça? Está lelé da cuca? Só pode. Um sujeito em sã consciência como fazer e dar esses prejuízos aí que esse ordinário fez. Não dá, sinceramente não dá. Mas pode-se esperar de tudo, né? Polícia Civil prende mulher investigada por antiga suspeita de tráfico. E teve um acidente, gente, ontem, em frente ao SESI. Sabe quantos veículos ficaram danificados? 6 veículos nesse acidente em frente ao SESI. Deixa eu tomar um fôlego aqui, porque as notícias policiais vão chegar já, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. E isso aqui, esse é um dos acidentes, mas ontem teve vários acidentes
aqui, né, onde ali em Três Pontas, né? Teve sim, vários acidentes nos últimos 2 dias registrados aí, né? Na terça e na quarta. E reforça mais uma vez aquela ideia. Não adianta o governo ir atrás, querer sinalizar, não adianta a polícia ficar fazendo o seu trabalho se a população não tiver essa consciência, né? O motorista tem que ter consciência também. Consciência. É um esforço de todos juntos para melhorar esse trânsito aqui. O nosso trânsito é uma porcaria, o nosso trânsito é uma merda. Sinceramente, você desculpa meu vocabulário, porque não dá. Eu botei para falar uma coisa, não dá. Então tem que, além desses esforços que já estão acontecendo, precisa de mais esforços e da população também. Mas daqui a pouco a gente conta essa história, depois do intervalo comercial, a gente fala dos acidentes, fala dessas prisões que nós tivemos aqui na cidade de Três Pontos. Aguenta a mão aí que eu volto já já. Tá procurando um lote em Três Pontas? Pare de sofrer! Venha para o Nova Três Pontas 2! O melhor loteamento da cidade. Restam poucas unidades e em breve você poderá construir. Lotes a partir de 200 metros quadrados, com pagamento facilitado, direto com a loteadora. Venha hoje mesmo garantir o seu lote do loteamento Nova Três Pontas 2. Cefero melhor em ferro e aço para sua construção. Rede Minas Master, a farmácia da Denizinha em 4 endereços em Três Pontas. Loteamento Nova Três Pontas 2. Organização de luto Cônego Vitor tem o melhor plano funerário. Kleber Gás e Conveniência, a entrega mais rápida da cidade. Ligue 3265-2369. Ipiranga Pneus e Serviços de Mecânica em geral. Sorveteria na Casquinha, os sorvetes mais deliciosos da região. Pois é, gente, vamos trazer agora as notícias policiais para vocês. Tem muitas hoje, se liga aí. Pois é, gente amiga, vamos começar falando a respeito desse cidadão que andou tocando fogo aí no final de semana. Negativamente ele andou fazendo a festa, né? É totalmente desocupado. Agora, será que ele tem algum problema mental? Eu até colocava isso aqui no programa, eles vão ver, fazer esse teste com esse cidadão aí, porque não é para menos. Olha aí, vamos colocar o fogo aí, que esse cara atirou em vários locais, colocou fogo no ônibus, colocou fogo na van, dando prejuízo aí de R$60 mil, mais um prejuízo de R$200 mil na casa de materiais de construção no centro da cidade de Três Pontos. Então, quer dizer, gente, é uma situação incrível, é uma situação terrível, e a polícia está no calça lá. Foi por conta de atendimento, fazer o exame de corpo de delito, depois que foi preso. O homem de 31 anos que ele confessou ter provocado 3 acidentes criminosos neste fim de semana, atingindo a loja de materiais de construção, uma van e posteriormente um ônibus. Ele segue preso lá no presídio de Três Pontos, está bem guardado. Lá não vai tocar fogo não, né? Então, não, lá não vai. Lá não tem jeito, até porque está com outro. E engraçado, Silvio, chegou várias imagens dele, né, depois que ele foi anunciada a prisão dele, várias imagens de espectadores nas redes sociais mostrando ele transitando ali pela cidade, principalmente ali pelas imediações do Washington Feira, pedindo comida na casa, sondando casas alheias ali. Esse cidadão é um perigo, né? Então ele não pode estar solto. Ele será iniciado formalmente pelo crime de incêndio, cuja pena prevista no Código Penal, gente, é de 3 a 6 anos de reclusão. Considerando que os atos foram praticados separadamente, a pena ela poderá ser somada e, caso condenado pelos 3 delitos, ele pode enfrentar até 18 anos de prisão. No entanto, o prosseguimento do inquérito dependerá agora
de uma avaliação pericial. Segundo o delegado Dr. Gustavo Gomes, que está respondendo pela delegacia de Três Pontas e conduz as investigações, o acusado será submetido ao exame de insanidade mental. A medida foi determinada diante do histórico psiquiátrico do homem, que já apresenta registros de distúrbios psicológicos. O laudo pericial poderá influenciar diretamente no andamento do processo e na eventual responsabilização penal, caso seja constatada a inimputabilidade penal por doença mental. O inquérito deverá ser concluído na próxima semana desse caso. Agora, se for, tem que botar o cara no local adequado, né? Para ele cuidar da saúde dele. Porque você imagina um cidadão desse na rua, ateando fogo aí para todo lado, como é que vai fazer? O cidadão não vai ter tranquilidade de jeito nenhum. Como é que você tem tranquilidade com um cidadão desse solto nas ruas, igual você falou aí, observando casa das pessoas? O cara vai lá e atira fogo mesmo, ainda mais se as faculdades mentais não estiverem bem, né? Vamos ver se é sem vergonhice ou é mentalmente esse cara tem que ser tratado. Porque, agora, se for sem vergonhice, vadiagem, esse criminoso tem que ficar atrás das grades, tem que tomar essa cadeia mesmo de 18 anos, porque eu acredito que o cidadão tinha que pagar com trabalho e pagar por esses crimes, que paga pro resto da vida, mas pagar com dinheiro, tá entendendo? Porque e o prejuízo, como é que fica? E o prejuízo, como é que fica? Olha, deixa eu falar, Johnny, tem imagens aí de um acidente de trânsito envolvendo 6 veículos, que foi registrado na noite de ontem, no bairro Aristides Vieira, aqui na cidade de Três Pontas. Segundo informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu no cruzamento das ruas Regina Célia Vicentini com Francisco Veloso Filho. Um Fiat Uno, ele descia pela rua Regina Célia Vicentini, quando foi atingido lateralmente por um Fiat Palio que seguia pela rua Francisco Veloso Filho. A condutora do Palio não conseguiu evitar o impacto e colidiu com a parte frontal do seu carro contra a lateral do Uno. Com a força da batida, o Uno foi arremessado e acabou atingindo 4 motocicletas. Olha para você ver que coisa, né? Isso aqui na Regina Célia Vicentini, aqui na cidade de Três Pontas. E o detalhe é o seguinte: essas motocicletas, elas estavam em frente ao SESI. Os proprietários das motos estavam na academia e, ao ouvirem um forte estrondo, saíram e encontraram seus veículos caídos e danificados. A Polícia Militar registrou a ocorrência e o seguro de um dos veículos foi acionado para o ressarcimento dos prejuízos. Ainda bem que tem seguro, né? Porque senão, com esse tanto aí de veículos e motocicletas, né? Os 2 veículos e mais as motocicletas, aí como é que faz? É a questão do nosso trânsito aqui. O nosso trânsito caótico. Olha as imagens. Pois é, eu estou vendo as imagens, o pessoal está em casa ouvindo, vendo e acompanhando. Eu não vou entrar no mérito do acidente, até porque é muito complicado isso. Mas o que eu falo e o que eu digo, tem muita responsabilidade aqui no nosso trânsito também. A gente cobra das autoridades, não estou dizendo que é nesse caso aí não vou entrar no mérito desse acidente, mas há muita irresponsabilidade nesse caso e em vários acidentes que acontecem aqui dentro da cidade e também na MG 167 aqui na cidade de Três Pontas. A gente vê cada coisa que acontece, que eu vou te contar uma coisa, né? É complicado. E aí mais um acidente, além de outros
aconteceram nos 2 últimos dias aqui na cidade de Três Pontas, que a gente nem está comentando, mas não estamos mostrando, mas a gente está comentando que tivemos outros acidentes, que foram registrados outros acidentes aqui na cidade de Três Pontas, que é realmente complicado. A Polícia Civil prendeu no bairro Santa Inês mais um acusado de homicídio e o mais grave de tudo, ocultação de cadáver. A Polícia Civil de Três Pontas efetuou na manhã de hoje a prisão de um homem de 29 anos no bairro Santa Inês. Ele é acusado de participar de um homicídio em Poços de Caldas, comarca que expediu o mandado de prisão contra o investigado. Quando os investigadores chegaram, perceberam que o procurado já estava acordado. Eles cercaram Eles chegaram, perceberam que o cidadão estava acordado. Eles cercaram o imóvel que fica nos fundos da rua Sergipe e acabaram fazendo aí a sua prisão. Ele estava pronto para sair para o trabalho. Foi preso, passou por exame de corpo de delito no pronto atendimento municipal no PAN e depois ele foi encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da justiça. O homem preso agora é acusado, além de homicídio, ocultação de cadáver, associação criminosa e fraude processual. O homicídio foi emboscada e o corpo segue desaparecido. A Polícia Civil já havia prendido 2 acusados pela morte do eletricista Leandro César de Carvalho. Ele tinha 45 anos. O ocorrido foi em Poços de Caldas. A polícia disse que ele desapareceu após ser atraído para uma emboscada. Conforme a polícia, o investigado de 36 anos teria levado a vítima até a zona rural da cidade de Caldas. Isso foi no dia 7 de fevereiro, sob a alegação de negociar um terreno como forma de quitar uma dívida de 55 mil reais. No local, o autor ele teria efetuado 2 disparos de arma de fogo contra a vítima. Em seguida, utilizado o veículo para ocultar o corpo, informa aí a polícia. Ainda de acordo com a polícia, as investigações apontam que dia 9 de fevereiro, o irmão do investigado, um homem de 28 anos, junto a este rapaz preso agora, abandonou a motocicleta da vítima no bairro Parque Vivaldi, Leite Ribeiro, lá em Poços. A partir das investigações, a prisão dos irmãos acusados do crime aconteceu no dia 9 de abril, nas cidades de Campos Gerais, no bairro e também no bairro Cidade Jardim, em Três Pontas, isso em abril. Além disso, o veículo utilizado para transportar o corpo da vítima foi apreendido aqui na cidade de Três Pontas. Os bancos do veículo haviam sido removidos e foram apreendidos em uma oficina, também aqui na cidade de Três Pontas. Após realizar exames, a perícia criminal identificou vestígios de sangue no banco do automóvel. Até o momento, o corpo da vítima não foi localizado. As investigações continuam. Agora, com a prisão dele aí, juntar os dois, tem que falar onde está o corpo, né? Pelo menos para a família ter um sepultamento da vítima, né? Porque isso é muito complicado. Então, peça boa, esse sujeito não é. Então, esse sujeito aí está indo para o local certo, e o local certo desse sujeito, o que é? É a cadeia. Né? O local dele é a cadeia. Com certeza, Silvano, mais uma vez, a Polícia Civil eficiente aí efetuou a prisão, né, do até então suspeito, né? E agora é esperar a infração de tempo aí para localizar o corpo, né, que até então está sendo... Tem que localizar o corpo. E o sujeito ir para julgamento. E tomar uma cadeia violenta, né? Porque
matar e ocultar. Vai querer matar, vai querer traficar e vir para Três Pontas, meu filho, é levar a rapa aqui cai mesmo. Quantos já caíram aqui, né? Quantos casos nós já trouxemos aqui de pessoas que vieram para cá? Aqui a turma não brinca não, vai para o chilindró mesmo, vai para o caixa prego, ou seja, vai para a cadeia, vagabundo. O cara comete crime lá fora, vem aqui passear aqui em Três Pontas e depois vai até dizer que está trabalhando, pode até dizer, né? Está trabalhando, é isso, mas e o crime que o canalha cometeu? Como é que fica? E o crime? Uma vez aí, prenderam um cidadão que matou um sujeito aí, isso há alguns anos atrás, e aí disseram, não, mas ele foi preso porque ele fugiu e estava trabalhando em outra cidade. Aí vai dizer, não, mas ele é um trabalhador. Mas e o sujeito que ele tirou a vida? Isso não vale, não conta? Tem outra notícia aqui agora para vocês. A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de quarta-feira, uma mulher. Ela tem 29 anos. Ela é acusada de tráfico de drogas no bairro Santa Inês, aqui na cidade de Três Pontas. A investigada, que já possui histórico de envolvimento com o tráfico, foi surpreendida com a chegada de uma encomenda contendo, sabe o quê? Tetracocaína, uma substância controlada pela Polícia Federal e comumente usada por traficantes para aumentar a quantidade de cocaína. Imagina quanta merda que joga nisso, né? A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. O repórter Denis Pereira acompanhou esta prisão e falou com o investigador Rodrigo Silva, que deu detalhes a respeito desse caso. Vai, boys! A Polícia Civil de Três Pontas, através da sua 15ª Delegacia de Polícia Civil, fez a prisão em flagrante delito de uma investigada de 29 anos. As investigações apontaram que ela iria receber uma carga de uma substância denominada tetracaína, ou seja, é um fármaco controlado pela Polícia Federal e é comumente utilizado como diluente e preparação para aumentar a quantidade da droga cocaína. De posse das informações, foram realizados alguns levantamentos sobre o local desse imóvel e na data de ontem, a Polícia Civil de Três Pontas fez o cumprimento do mandado de busca e apreensão no domicílio da investigada e foi encontrado esse produto, né, que foi encaminhado à perícia para atestar a origem e a procedência desse produto e confirmar se é ou não a substância conhecida como tetracaína. Foi encontrado também um sachê de cocaína, que também foi apreendido. E diante da situação, por ela estar na posse de insumos que podem servir como preparo para a comercialização da droga cocaína, ela foi presa, apresentada em sede policial, e o delegado de polícia optou por ratificar a prisão dela em flagrante e encaminhamento dela para o sistema prisional. Destacar que no ano de 2020, numa ocorrência ali próximo ao Campo do Vila, né, do bairro Santa Edvirs, ela já foi arrolada no boletim de ocorrência como autor de tráfico ilícito de drogas. Na época, uma grande quantidade de crack foi apreendida. E no ano de 2017, a Polícia Civil de Três Pontas também fez uma operação lá no bairro Rosarias Campos, local de residência da casa dela, e foi apreendido grande quantidade de maconha. Rodrigo, é interessante a gente dizer que ela inclusive estava com seu filho dentro de casa e ela já era uma mulher investigada então da Polícia Civil? Sim, ela tem condenação por tráfico ilícito de drogas. À época houve a condenação, mas a pena foi... Ela obteve o benefício do tráfico privilegiado e ela tem filhos menores e isso gera um pouco mais de responsabilização criminal na medida que os filhos menores acompanham toda essa situação, né? Rodrigo, a gente viu que ela estava bastante abalada, começou a chorar quando a polícia a conduziu para a viatura. O que ela falou
para vocês em relação a essa droga encontrada na casa dela? Sobre a ótica dela, ela entende que aquilo lá não era droga, que a substância não era droga. Mas há um equívoco nessa interpretação, porque se a perícia constatar de fato que se trata de tetracaína, é uma substância que não pode ser comercializada. É uma substância que é inclusive controlada e ela pode servir como insumos para preparo de drogas, ou seja, eles juntam, faz a fusão com a cocaína, aumenta, potencializa o produto, aumenta a quantidade de produto e vende para os usuários como sendo droga. Rodrigo, essa droga estaria chegando também através dos Correios? Sim, a gente tem um monitoramento, um trabalho preventivo, e essa droga aparentemente chegou pelos Correios, e nós sabíamos que o local que a carga seria descarregada, fizemos a busca e apreensão e a carga foi localizada. Conforme dito pelo investigador Rodrigo, esta não é a primeira vez que ela é flagrada por envolvimento com o tráfico. Em 2020 foi alvo de uma ocorrência no bairro Santa de Virges, onde uma grande quantidade de drogas foi apreendida. Já em 2017 foi presa no bairro Azarias Campos durante uma operação realizada num domingo à noite, ao lado de um homem com quem vivia. A equipe positiva acompanhou na época a sua prisão. Ela escondia no forno de um fogão mais de 1 quilo de maconha. Diversas embalagens foram encontradas na casa, onde ela vivia com os filhos de 2 e 4 anos de idade que estavam dormindo. Mesmo com condenações anteriores, a investigada obteve o benefício do tráfico privilegiado em razão de ser mãe de filhos menores, o que à época reduziu o peso das penalidades impostas. Agora, reincidente, ela volta a ser alvo da justiça. Atualmente, a acusada também estaria namorando Messias Moreira Teófilo, condenado a 30 anos de prisão pela morte de Gustavo Henrique Silva, o Gustavinho, de 26 anos, brutalmente assassinado em 31 de maio de 2021 em Três Pontas. O júri ocorreu no início do mês e esta mulher, inclusive, teria ido ao júri e mandado beijos para o atual companheiro, com quem ela agora deve dividir o mesmo presídio. A Polícia Civil reforça que mantém um trabalho preventivo de monitoramento da chegada de drogas via Correios, especialmente de substâncias controladas, como a tetracocaína. O que eu tenho a dizer é que amanhã a gente vai voltar com o nosso programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Carregado hoje, hein? Tomar um fôlego. Ufa! Amanhã tem mais, e amanhã a gente vai falar de esportes aqui com o Marrom. Você que gosta do esporte, fiquem ligados com a gente. Um grande abraço e até lá. Tchau.